Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria mais essa semana aqui, todos reunidos para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos todos os teus ensinamentos e principalmente evoluindo, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre a união e a afeição entre parentes. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, diz-se de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que a que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Então a família, ela funciona exatamente como as etnias, né? As diversas nacionalidades, o que antigamente nós chamávamos de raça e hoje nós chamamos de etnias. Se nós prestarmos atenção, nós temos uma diversidade de cor, de costumes, de hábitos no planeta. Isso também acontece nas famílias. Às vezes a gente pode ter aquela sensação, nossa, parece que eu não faço parte dessa família. Como se fôssemos um estranho aos hábitos, aos costumes daquele grupo familiar. Isso é real, pode acontecer. Tanto pode acontecer devido à estranheza por não reconhecer aqueles espíritos com os quais nós reencarnamos, ou também nós podemos sentir uma certa antipatia. Uma antipatia que ela é assim, sem ter um porquê. Simplesmente nós não nos simpatizamos com alguns familiares. Então, nas duas situações, na situação em que nós encarnamos uma família e sentimos que somos diferentes, não tem simpatia ou antipatia, somente nos sentimos diferentes daquele grupo, tem um porquê. Na grande maioria das vezes é com o intuito de avançarmos espiritualmente. Muitas vezes encarna numa família um espírito mais elevado para ajudar aquele grupo a avançar. Ou pode também nascer no grupo um espírito extremamente atrasado com a finalidade de que aprenda com os demais para avançar. Então, nós temos as duas situações, que ela não está necessariamente ligada a gostar ou não gostar, simplesmente a estranhar. Poxa, eu sou tão diferente da minha família é assim, é mais expansiva ou é mais retraída, eu sou discreto, eu não sou muito fofoqueiro, na minha família só tem fofoqueiro, eu estou numa família muito carinhosa e eu não sou muito carinhoso, ou então eu sou muito carinhoso e a minha família é uma família muito áspera, muito
secona, muito diferente, que gera uma estranheza. Tem um porquê de nós termos nascido nesse grupo, nascidos, né? De repente a gente nasce naquele grupo, ou para aprender com aqueles que são mais amorosos, ou se nós somos amorosos e nascemos numa família de pessoas mais retraídas, para que possamos ensiná-los a ser mais a serem mais afetuosos, mais próximos. Isso quando existe estranheza, quando nós estranhamos o grupo em que nascemos. E tem também as situações que é de antipatia. Isso pode acontecer. Por quê? Aí no caso da antipatia, tem a ver com karma, tem a ver com dívidas passadas, com situações em que já houve conflito e estamos nascendo naquele grupo para nos depurarmos, para aprendermos, para resgatar algo que nós fizemos em outra vida naquele grupo. Então, toda a formação, né, todo o grupo familiar, desde do pequeno grupo até tios, primos, né, até os parentes, eles têm um porquê dessa união, desse grupo familiar. E isso acontece num nível mais amplo entre os espíritos que são mais atrasados e que vão subindo até os espíritos mais elevados. É assim que nós vamos nos depurando, é assim que nós vamos aprendendo, os mais atrasados nascendo num grupo mais elevado para poder aprender, ou o mais elevado nascendo num grupo mais atrasado para ajudá-los a evoluir, ou então nós nascemos num grupo para resgatar nosso karma de vidas passadas. E existem encarnações que são encarnações tranquilas, não existe estranheza e nem antipatia. Pode ser um grupo mais próximo da simpatia, que são aquelas famílias mais unidas, que tem pouca ou quase nada de diversidade, de animosidade, de discórdia. É uma família que, em suma, embora nós estamos num planeta atrasado, dificilmente vai haver uma família perfeita. Mas existem famílias que são mais brandas, são famílias mais tranquilas. Normalmente essas famílias são de espíritos simpáticos. E quando existem famílias que brigam demais, que discordam, que às vezes até se matam, aí já são famílias de espíritos antipáticos, que não se suportam, que nascem ali com a finalidade de resgatar, de resolver questões de vidas passadas. Então, o que nós precisamos fazer? Entender que o núcleo familiar tem a finalidade evolutiva, desde o micro, que é da nossa família, até o macro, que é o planeta todo. Então, a família precisa estar unida para que isso vá se expandindo para a grande família que é a humanidade. Então, a paz, se nós queremos a paz mundial, não adianta eu sair fazendo passeatas, entrar em algum movimento que defenda a paz na humanidade, a paz no planeta, se dentro do meu lar eu não vivo em paz. Porque eu fujo da família, eu fujo daquele núcleo e me dou muito bem com os estranhos. Me dou muito bem com os estranhos, porque com os estranhos eu não tenho pendengas, né? Eu não tenho dívidas de vidas passadas, eu não tenho coisas a serem resolvidas. Então fica mais fácil eu me dar bem com pessoas que eu não conheço, então eu entro em movimentos, até monto uma ONG, saio fazendo bem. Não que eu não deva fazer, devo sim, mas eu não posso fugir às coisas que existem dentro do meu lar, dentro da minha família, entre os meus parentes, para poder, eu preciso primeiro resolver aqui, eu preciso lutar pela paz da família. Aí, a partir disso, eu vou expandindo para a paz mundial, porque é ali na família que começa a nossa escola da vida, escola da paz,
eu preciso levar para a humanidade. Enquanto você estava refletindo, eu estava pensando o seguinte, né? Como você falou agora no final, eu acho que para lidar melhor com o outro na rua, é porque ali a gente tem uma máscara, né? A gente, na família não tem máscara. Na família todo mundo enxerga a gente como nós somos, né? E aí eu fico imaginando também o seguinte, se a gente, como espíritas, fazemos essa reflexão e estamos dentro do núcleo familiar, onde esse núcleo tem lá os irmãos, os parentes, que é a ferramenta que vai, em nossa jornada, nos fazer evoluir. Por que eu ainda insisto em muitas vezes maldizer um parente, ter inveja do que o meu parente tem, disputar, Rivalidade, né? Se a gente já sabe que nós estamos encarnados aqui para evoluir, por que ficamos retardando essa situação? Porque já temos o conhecimento. Se já sabemos que estamos aqui para nos transformar, por que eu vou deixar para resolver isso na próxima? E muitas vezes não é um problema em si. Eu penso assim no sentido de que é o meu pensamento íntimo, né? Eu posso muitas vezes não externar aquilo que eu penso, mas por dentro eu tenho inveja, Às vezes nem entra em contato com isso, né? Nem sabe que tem inveja. Então, quando é que eu vou começar a dar o primeiro passo no sentido de realmente buscar a minha evolução? Respeitando esse meu irmão, respeitando esse meu parente, ou a esposa, o marido, os filhos que vêm dentro desse núcleo familiar. Por que sempre achar que só o outro é que é o problema, né? Quando é que nós vamos começar a refletir sobre o que eu sou? Em que degrau que eu estou nessa escala evolutiva aí? Exatamente. É muito mais fácil olhar para fora, né? Nós só sabemos como nós somos porque nós olhamos no nosso reflexo no espelho. Porque é só a gente prestar atenção na nossa constituição. Nós não temos capacidade de olhar para si mesmo. Nós conseguimos olhar para nós mesmos e saber como somos através do espelho em que nós vemos a nossa imagem. E isso também acontece com a nossa personalidade. Nós temos dificuldades de detectar quem somos. Nós temos dificuldade de reconhecer nossos maiores vícios de comportamento, vícios estes que nós já estamos trazendo de muitas e muitas encarnações. Não é fácil lapidar um comportamento, um sentimento, um vício de personalidade. E normalmente quem enxerga o nosso vício de comportamento é o nosso parente, porque ele está muito próximo, então ele nos enxerga de forma muito clara. Só que o que a gente acaba fazendo? Só prestando atenção no outro. Nós não fazemos uma autorreflexão para olhar assim, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou olhando para um parente meu que comprou uma casa maravilhosa, um sítio, uma chácara, uma casa na praia? Eu estou olhando aquilo, mas eu estou sentindo um desconforto. Que desconforto é esse que eu estou sentindo? Pode ter certeza que é inveja. E por que a inveja acontece? Devido à nossa autoestima. Porque nós somos criados para competir. A competição, ela foi construída no decorrer da humanidade. O homem da Idade da Pedra, ele não competia, ele tentava sobreviver. Ele lutava pela sobrevivência. Com o decorrer do tempo, nós fomos ficando vaidosos com aquilo que a gente acumula, com aquilo que a gente constrói. E aí, de repente, nós começamos a olhar para o nosso semelhante e verificar que ele está construindo mais do que nós, né? Então, o meu vizinho está construindo mais, o meu familiar está construindo mais do que eu. Ele está aparentando estar melhor de condição financeira do que eu.
Por que que quando eu percebo isso, me gera um desconforto? Que sentimento é esse que eu estou sentindo? Se acolha, em primeiro lugar. Não se culpe por sentir isso, mas preste atenção. Se você está sentindo um desconforto, você está sentindo inveja. E a inveja está acontecendo porque a sua autoestima não é boa. Você precisa provar para todos que você também está numa situação boa. E aí, quando o seu familiar está comprando casas, carros, teve uma promoção, está bem de vida, está fazendo viagens maravilhosas, está super bem de vida, isso está te gerando um desconforto porque você está achando que você é menos. Então, por sentir que você é menos, você se sente pequenininho. Então, você quer competir com aquele familiar. Se você sente que não pode competir, de alguma forma lá dentro, ou você critica, olha, o fulano quer aparecer. No fundo, você está incomodado porque ele está aparecendo muito mais do que você. Então, nós temos que, em primeiro lugar, buscar a verdade, sermos verdadeiros com nós mesmos, não achar que é o fim do mundo percebermos que estamos sentindo inveja e a partir disso pensar, poxa, mas por que eu estou sentindo inveja? Estou sentindo inveja porque eu estou competindo. Estou competindo por quê? Porque eu não me sinto tão bom quanto. E eu preciso ser tão bom quanto? Ou eu fui criado para competir? Nós criamos nossos filhos para competição. E isso que nós já temos que mudar na nossa família. Para isso que nós estamos encarnando. Nós estamos encarnando e reencarnando para melhorar. E através da educação dos nossos filhos, nós podemos ajudá-los a que eles se tornem pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Quando nós mostrarmos para eles que eles não precisam competir, eles precisam existir, eles precisam evoluir, que os valores são espirituais, que os valores materiais se degeneram, que tudo isso vai para o lixo, nosso corpo vai voltar para a terra, não vai sobrar nada, nós vamos virar cinzas. Quando a gente tem noção disso, a gente toma noção disso, a inveja não faz mais sentido, né? Então, quando a gente abandona a inveja, a nossa relação familiar, ela fica muito melhor. Nós ficamos mais afetuosos e vamos evoluindo. O planeta vai evoluindo dessa forma. Né? É isso aí. Agora nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias salutares, energias de amor, de luz. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de podermos trabalharmos juntos na Tua seara e nessa comunhão, nesta união, possamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta, que passa por grandes transformações. Em especial, vamos emanar energias de fé, de perseverança aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que passam por provações fortíssimas, onde perderam tudo, suas casas, suas roupas, seus alimentos, que possam todos se sentirem envolvidos pelo Mestre Jesus. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos principalmente pelo fortalecimento da família, pela união, pela paz dentro de nossos lares. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que eles possam ser acolhidos, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral, que sejam envolvidos em amor, em muita luz. Silenciamos, Jesus,
para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos a Ti, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, esse grupo onde estamos encarnados, que possa reinar o amor, a união entre todos nós. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que ao bebermos, nos fortalecemos, nos dê a cura que tanto procuramos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos que nos acompanham na página do Facebook Aura Vibração Espiritual e também no YouTube, Aura Vibração Espiritual, com o mesmo nome. Nos sigam, compartilhem, porque a nossa finalidade é falar sobre Jesus, falar um pouco sobre a paz, o Evangelho, e tudo que a gente tem aí para evoluir, para sentir a paz em nossos corações. É isso aí, amor. Por quê? Porque nós amamos vocês. Um beijo gigante. Ótima semana. Até semana que vem.